Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos falar sobre o problema do cone imerso, né, em um fluido, tá? Esse problema é referente à estática de fluidos e aí eu vou tentar resolver aqui, usar um pouco de integral para resolver esse problema. E o que eu quero determinar, né? O que eu quero determinar é a força total que age nesse cone, né? Então esse cone ele está totalmente, é um cone que está imerso, né, dentro de um fluido de densidade ρ. Ele tem raio R maiúsculo, né, e uma profundidade, uma altura, né, ele tem uma altura, esse cone, uma altura H, né. Ele está imerso em um fluido a uma profundidade Z0, tá? Uma profundidade aqui. E, bem, a partir do momento que você... Então, as variáveis do problema quais são, né? São ρ, densidade do fluido, R é o raio do cone, e H, a altura do cone, e Z0 é a profundidade na qual ele está imerso nesse fluido, tá? Então, eu me pergunto, qual é a força total que atua nesse tipo de figura geométrica? Bem, antes de começar esse problema, você tem que pegar, por exemplo, a primeira análise é pegar um disco infinitesimal aqui numa certa região, numa certa parte desse cone, né? Então, esse disco infinitesimal ele vai ter raio R, está aqui, ó, e vai ter uma altura dz, tá? E aí, bem, diante disso, esse disco eu digo que ele está a uma profundidade, né, em relação à superfície aqui, z', tá? E a variável z é a variável que vai identificar a minha posição aqui dentro do meu cone, a altura do meu disco. O meu disco ele pode estar aqui em cima, aí vai ter um z. Ele pode estar nessa posição, vai ter esse z. Ele pode estar um pouco mais abaixo, vai ter um outro z. Então essa variável z é a variável que uma variável que vai mudar e vai me dizer qual é a posição, né, a minha profundidade aqui do meu disco em análise, perfeito? Z' é a profundidade, é a posição do meu elemento infinitesimal em relação à superfície, e Z é a minha altura do meu elemento infinitesimal do meu disco em relação ao meu vértice aqui do meu cone, tá certo? Então, diante disso, como é que você vai resolver esse problema? Se você quer identificar a força, você vai ter que usar a lei de Steven, tá? É a lei lá de estática de fluidos que nós já determinamos, usamos as leis de Newton para fluidos e chegamos a uma equação e fizemos uma análise, né, em alguma aula aqui no canal, e ao fazer essa análise nós chegamos na lei de Steven, que diz o seguinte, que a variação da pressão é menos ρg delta Z. Ao fazer isso, né, essa dedução, ela foi mostrada que o meu Z para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, significa dizer o quê? Que quando você vai aumentando o Z, a variação de Z é positiva, a minha pressão cai. Tipo quando você vai subindo numa montanha, tá certo? Quando a minha variação de Z é negativa, menos com menos dá mais, a minha pressão aumenta. Então, quando você está imerso em um fluido, que é o nosso caso, a variação de Z é negativa. Quando a variação de Z é negativa, você tem que a pressão ela vai dar puramente positiva, tá? Então, nesse caso, nós vamos calcular aqui essa pressão, vou chamar de pressão hidrostática, tá? Mas não necessariamente esse fluido na qual esse cone está inserido é a água. Pode ser um outro fluido, pode ser óleo, pode ser um outro tipo de fluido que tem uma outra densidade diferente de 1, tá certo? Bem, então, diante disso, eu vou chamar essa variação de pressão hidrostática. Aqui vai dar uma pressão puramente positiva, já que o meu ΔZ é negativo, então vai ficar ρg positivo, tá? ρg. E aqui eu vou chamar de Z'. O que é esse Z'? Essa minha profundidade é exatamente o ponto da superfície, a distância entre a profundidade da superfície até onde está o meu disco em análise, que é o Z', tá? Então, substituir aqui, né? E aí eu sei que eu posso escrever esse Z' em função de outras variáveis. Quais são? Perceba aqui, olha. Se eu pegar Z' mais Z, eu vou ter toda essa profundidade aqui da superfície até o vértice.
Isso é igual ao meu Z0, que é a minha profundidade inicial da primeira superfície aqui da base do meu cone, e a altura H dele. Se eu isolo Z', então Z' vai ser esse cara que está mais, vai para o outro lado menos. Z' eu escrevo essa variável em função de Z0 que eu conheço, H que eu conheço, né? Z0H e Z, que é a variável que vai mudar conforme o meu elemento infinitesimal do disco. Está aqui. Pois bem, então eu vou substituir esse Z' aqui lá embaixo. Então, Z' vai ser Z0 mais H menos Z. Então, está aqui a pressão hidrostática em função da minha variável Z. Ρ é constante, G é constante, Z0 é constante, H é constante e Z. Então, é essa variável Z que vai mudar e que vai me determinar aqui como é que a pressão varia com a profundidade. Tá? A pressão varia com a profundidade através dessa relação. Pois bem, o que nós sabemos é que a pressão é força sobre área. Então, a minha variação infinitesimal de força é pressão vezes a variação infinitesimal de área. Então, é pressão vezes elemento infinitesimal de área. Então, se você pegar esse disco, como está dito aqui, esse disco eu posso escrever ele uma vista lateral e uma vista de cima. A vista de cima ele tem raio R aqui, ó, exatamente. E se você varia esse elemento de dr, né? Varia de dr e varia um ângulo de dθ, a gente sabe que esse lado aqui, né, de acordo com a definição da trigonometria, r dθ é esse lado e esse lado é dr. Né? Então, meu elemento de área, né, que é o meu disco aqui, ele vai ter em coordenadas esféricas o seguinte resultado. Ele vai ser base vezes altura. A base é r dθ e a altura é dr. Tá? Então, a área desse elemento infinitesimal é R, dr e dθ. Então, eu vou pegar onde tem o elemento infinitesimal de área e substituir por esse valor aqui. Tá certo? Então, quando eu faço isso, eu vou ter que o meu ds ele é R, dr, dθ. E a minha pressão é a própria pressão hidrostática, que é esse resultado aqui. Então, eu vou substituir a pressão hidrostática aqui e vou obter esse resultado. Tá? Então, note o seguinte, que a minha variável de integração eu vou variar tanto o meu R, né, esse meu disco aqui, à medida que esse disco vai subindo ou vai descendo, esse meu raio vai mudando. E também vai mudando a posição dele angular, né, o dθ. Está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar Z0 é constante, H é constante, Rho, G é constante, todas essas variáveis são constantes. A única variável que está mudando é o meu Z aqui, porque conforme o meu disco sobe ou desce, essa variável Z também muda. Então, eu preciso encontrar alguma relação entre Z e esse R, já que o meu R é o elemento que vai variar, né? Quando eu for fazer a integração, é importante obter uma relação entre Z e R. E qual vai ser? Bem, eu vou aplicar... Se você olhar aqui e bem reparar, você vai ter aqui, olha, um triângulo maior, raio R, altura H, e você tem um outro triângulo aqui, ó, Rzinho, essa altura é Z. Então, eu vou aplicar a semelhança de triângulo para obter essa relação. Então, tá aqui a semelhança de triângulo, R grande H, Rzinho Z. Então, você vai obter semelhança de triângulo, esse daqui dividido por esse, exatamente igual esse dividido por esse. Está aqui. Né? Está aqui a relação de igualdade, né? De proporcionalidade. Então, você isola o Z. Quando você isola o Z vai ficar H sobre R maiúsculo vezes Rzinho. Então, onde tem Z, está aqui a relação entre Z e Rzinho. H é constante e R maiúsculo é constante. Então, a relação entre Z e Rzinho é essa. E eu vou substituir na minha expressão anterior, que era exatamente essa aqui. Ó. Vou substituir no lugar de Z, esse termo. Então, está aqui a dependência entre Z e esse R aqui, ó. Está aqui. Ao fazer a substituição, então, o meu elemento infinitesimal de força é igual ao elemento infinitesimal de área. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar ambos os lados. Integro aqui em relação a F e integro aqui em relação à área, a área do meu disco. Quando eu faço isso, né, essa integral de área ela vai ser uma integral em R e dθ. Então, a integral em R vai de 0 a R grande, já que o meu cone ele tem 0 a R maiúsculo aqui, o meu raio, e
o meu ângulo, né? O meu ângulo, ele vai variar aqui, olha, de 0 até uma volta inteira, que é o meu disco, de 0 a 2π. Tá aqui, ó. Então, toda a expressão continua aqui nesse local. Eu sei que isso aqui não depende de θ, então essa integral, eu posso tirar esse termo aqui do integrando para fora, e essa integral vai dar 2π, tá? Ρg é a constante em relação a rθ, pode sair da integral. Fica só a integral de r dr desse termo todo que está entre parênteses. E aí eu não posso tirar ele por quê? Porque tem um r aqui dentro. Então eu vou pegar essa integral, vou dividir em duas. A primeira parcela aqui, né, distributiva, e a outra é essa aqui. Então a primeira integral, esse primeiro termo aqui, ele é constante em relação a r, ele pode sair. E a outra integral vai ficar h sobre r é constante em relação a r. Fica r com r dá r quadrado, e essa aqui ficou uma integral somente em r. Está aqui integral em r e integral em r quadrado. Com essa integral aqui a gente sabe que dá r ao quadrado sobre 2 maiúsculo, né? Limite superior. E essa aqui dá r ao cubo sobre 3. Você simplesmente fatora e simplifica esse resultado. Quando você simplifica, você vai encontrar esse camarada aqui, esse valor, né? Z0 sobre 2, H sobre 6. Tá? Aqui vai ter que tirar o MC entre esse termo H sobre R aqui e esse termo que vai ter H. Tá? Tirei o MC e vai encontrar esse resultado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente colocar o 2 e vou multiplicar aí para dentro, né? Multiplicar todo esse termo aqui e todo esse termo aqui. Então, 2 corta com 2, esse 2 simplifica com 6, que dá 3. Então, o resultado é o seguinte, que a força ela vai ser πr quadrado ρg Z0 mais πr quadrado ρg H sobre 3. Então, se você olhar bem esse resultado, né, se você isolar ρg aqui e fatorar ele, o que sobra aqui, πr quadrado vezes Z0 é o volume do cilindro. E πr quadrado vezes H dividido por 3 é o volume do cone. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte, quando você insere um cone imerso em um fluido, como é que você interpreta esse resultado? Então, por exemplo, a pressão nessa área aqui, olha, laranja do cone, que é a base, ela vai ser essa área, πr quadrado, vezes essa altura, que é Z0, que está aqui, ó. Ou seja, o que você vai ter nesse intervalo aqui, ó, o que você tem aqui, na verdade, é um cilindro. Então, a força gerada aqui nessa região, né, da base do cilindro, essa força total vai ser exatamente ρ, que é a densidade do fluido, G, que é a gravidade do local, e o volume desse cilindro, inicialmente, que é πr quadrado vezes essa altura, que é Z0. Está aqui, ó. πr quadrado vezes Z0, ρg, o volume do cilindro. E a força gerada na lateral, no outro cone, vai ser qual? Vai ser exatamente ρg também, a densidade do fluido vezes G, e o volume do cone. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá certo? Então é dessa forma que você interpreta a força total gerada por essa figura imersa em um fluido. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.